abraço bem apertado nesse irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: meu irmão, que alegria estar com você nessa manhã. Fala assim para ele: seja muito bem-vindo. Não, pode ser melhor. Fala assim para ele: seja muito bem-vindo ao From Heaven to Ireland 2025, amém? Pode aplaudir mais forte. Aleluia. Se assente aí no seu lugar. Meus irmãos, que manhã maravilhosa. Que manhã maravilhosa. Confesso que meu coração está queimando com uma palavra desde semana passada. E para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui, podendo abrir, fazer a abertura desse dia tão especial para nós, em que nós separamos essa conferência para celebrar o nosso aniversário, que é muito mais do que apenas celebrar uma festa de mais um ano de igreja, mas é de fato celebrar aquilo que o Senhor começou a fazer através de nós no dia 22 de outubro de 2022. Então nós estamos aqui justamente para celebrar os feitos do Senhor e também encher o nosso coração de fé e esperança, lembrando que isso é só o começo. Quem está comigo aqui? Isso é só o começo. Quero ler um texto com vocês. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao versículo 10. Hebreus 11, do verso 8 ao verso 10, a Bíblia diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Somente até aqui. Feche os seus olhos por mais um minuto. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, de não somente estar aqui nessa manhã, estar aqui nesse dia, participando, Senhor, deste dia, tem um significado tão grande para todos nós. É muito mais que um evento, é muito mais que uma conferência. Hoje, Senhor, é um dia que nós entendemos que o Senhor separou para marcar a nossa história, para marcar a nossa vida, para derramar do sobrenatural sobre nós, para, Senhor, descortinar a nossa mente, os nossos olhos e nos conectar ao destino que o Senhor tem, Senhor, de fato escrito para as nossas vidas, Senhor, aqui na Irlanda e aonde mais o Senhor quiser nos enviar a partir daqui. E nós, Pai, entendidos disso, entendendo que isso não pode ser produzido por nós, isso não pode ser feito por nenhum de nós, Pai, com toda a humildade do nosso coração, Jesus, nós nos debruçamos, nos quebrantamos diante de Ti e Te pedimos, Pai, conduza-nos, guia-nos, fala-nos, porque nós ansiamos por Te ouvir. Nós reconhecemos que a nossa mente é limitada, nós não temos habilidade intelectual para compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Senhor, em cada mensagem que nós vamos receber neste dia. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os olhos, Senhor, do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades, Pai, que estão descritas no texto que acabamos de ler. E que possamos sair daqui fortalecidos, abençoados, transformados, incendiados, meu Pai. Pai, para o novo, para a nova estação, para esse novo tempo, meu Deus, no nome de Jesus, revela-nos, mostra-nos, Pai, que o Senhor, Deus, de fato tem nos levantado, Senhor, como, Senhor, figuras, players extremamente importantes neste tempo, nesta geração, Senhor, neste país. Eu oro, Pai, para que o Senhor, Deus, nos faça entender que de fato o Senhor tem derramado uma vocação sobre nós para algo histórico, que muitas vezes a gente não consegue alcançar com a nossa mente.
Eu te peço, Deus, que o Senhor me consuma com teu fogo, me dando ousadia, me dando intrepidez, para que eu venha ser um instrumento, um canal do Senhor a falar aquilo que está no seu coração, de uma forma simples, que até uma criança, Senhor, possa compreender. Fala-nos, Deus, nessa manhã, nós queremos e desejamos te ouvir. Declaramos a nossa mente alerta, o nosso coração aberto, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amados irmãos, eu estava meditando esses dias no livro de Hebreus, e obviamente o texto de Hebreus 11 é um dos textos talvez mais conhecidos da carta aos Hebreus, porque é conhecido justamente como o texto que apresenta a galeria dos heróis da fé, né? Se você não está muito bem na sua fé, eu já deixo aí, né, um remedinho para você ter guardado aí sempre, né, nas suas anotações. A carta de Hebreus capítulo 11. Se você está precisando abastecer a sua fé, esse é o capítulo que você tem que ler. Eu estava meditando, né, sobre esse texto, e o Senhor me levou justamente a refletir a respeito da história de Abraão, a respeito do tema da nossa conferência, From Heaven to Ireland, ou seja, do céu para a Irlanda, e ali entendendo, né, um pouco do contexto do qual, né, Abraão estava, do que ele viveu. Eu queria de fato compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza que vai incendiar o seu coração. A carta de Hebreus, irmãos, é uma carta cheia de símbolos. Ela tem uma simbologia bastante forte, porque remete a muitos elementos da cultura judaica, do contexto judeu e também da antiguidade. E esse texto em especial que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar alguns elementos daquele tempo antigo em que Abraão viveu. Abraão, como patriarca, ele foi chamado por Deus, e ele obedeceu a Deus, deixando os seus planos naturais para poder seguir o plano de Deus, que queria edificar algo, construir algo, ou deixar algo, para que pudesse de fato transformar a vida do homem, a humanidade. Nós sabemos que a aliança que Deus faz com Abraão foi exatamente a aliança que deu início a toda a história de um povo. Desse povo veio um Messias, o nosso Salvador, que é o Rei que vai reinar e governar sobre todas as nações. É interessante, porque quando nós lemos a história de Abraão, nós vemos que, quando você estuda escatologia, o plano escatológico, ele se mistura com o plano de redenção, porque de fato, o cumprimento da redenção se conecta exatamente com o fim dos tempos, com o fim de todas as coisas. É exatamente por isso que esses dois planos, eles se misturam. E muitas vezes a gente pensa em escatologia, analisando apenas o livro de Apocalipse, recorremos àquelas figuras que todo mundo já ouviu falar, né? Anticristo, marca da besta, coisas do tipo, grande tribulação, Jesus volta, a igreja é arrebatada. Mas, meus irmãos, tudo que nós vemos em termos de promessas escatológicas começam exatamente com Abraão. Porque é Abraão que Deus promete um povo, é Abraão que Deus promete uma terra, e é Abraão que Deus promete um rei. Nós vemos que essas três promessas, elas são dadas a Abraão, obviamente para um povo, para a humanidade, mas é ele quem entende, é ele que obedece, é ele quem sai então daquele contexto no qual ele estava para poder viver este tempo, em que através ali dele, ele se permite então com que aquilo que Deus tinha no seu coração lá no céu, pudesse começar a ganhar forma e se tornar uma realidade aqui na terra. E para vocês entenderem um pouco do contexto, né, de Abraão, ele vem da cidade de Ur dos Caldeus, que é uma cidade na região da Mesopotâmia, antiga. Quem lembra de história aqui? Ninguém, né? Lá quando você estava, acho que na quinta, sexta série, eu não lembro direito na época em que eu estudei, mas a Mesopotâmia é a primeira civilização antiga que a gente estuda na escola, porque a Mesopotâmia é conhecida exatamente como o berço da civilização. Então ali aquela região, todas aquelas cidades fortificadas da Mesopotâmia antiga. A Mesopotâmia é diferente do Egito, ela é diferente da Babilônia, porque a Mesopotâmia ela tinha inúmeras cidades fortificadas que tinham uma linguagem semelhante, uma escrita semelhante, mas não era um único império, como foi o Egito, como foi a Babilônia e os demais. Ali foram inúmeros reis e cidades fortificadas que surgiram. Então lá no tempo antigo,
lá naquele período ali da Mesopotâmia, que foi exatamente o período ali pós-Torre de Babel, nós vemos que as pessoas daquele tempo, elas se aglomeraram, elas foram viver em cidades e cooperaram para construir o que nós conhecemos como as cidades fortificadas, para que ali elas pudessem desfrutar de segurança, qualidade de vida, oportunidade. As grandes cidades fortificadas da época eram lugares de oportunidade. Abraão, ele vai surgir exatamente de uma dessas cidades, que é a cidade de Ur. Ur ficava exatamente na região da Suméria, que é o sul da Mesopotâmia. Era uma grande cidade para aquele contexto, ok? Não para o nosso, mas para aquele contexto, muito à frente do seu tempo. É interessante que Abraão, ele não vai nascer num meio rural e vai migrar com a sua família para Ur dos Caldeus. Ele vem exatamente dessa região. Ele cresce. A cultura dos caldeus estava em Abraão. Ele cresceu dentro desse contexto. Se a gente pudesse comparar talvez aí com os nossos dias, Ur talvez poderia ser uma Dubai do nosso tempo, uma Nova York, uma cidade onde muitas pessoas queriam residir, pelo seu comércio, pelas suas oportunidades, por tudo que ela oferecia como centro urbano, financeiro, civil e social. E é exatamente dentro desse contexto que Abraão surge, é nessa cidade, que Deus então desenvolve um relacionamento com ele de forma unilateral. Deus o chama, e ali Deus então começa um relacionamento com Abraão, e ele começa a revelar o seu coração. O texto vai dizer no verso 8 o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão e Sara então, que tinham, como eu disse, a sua cultura ali dos caldeus, provavelmente serviam uma religião pagã, como todo caldeu, ou como todo mesopotâmio tinha. Deus vai aparecer para ele, vai chamá-lo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra. Que terra é essa? Eu vou te mostrar, apenas segue. Você já parou para pensar que chamado foi esse, dentro de uma circunstância como essa? Abraão, vem cá, eu tenho algo importante para você, Deixa a sua família, deixe os seus parentes, os seus amigos, o seu lugar de conforto, a sua religião, o seu Deus, a sua cultura, e vem peregrinar numa terra distante, que eu só vou te apresentar no momento que você chegar. Diante de uma proposta como essa, queridos, o que foi que fez Abraão aceitá-la? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. O que fez Abraão aceitar uma proposta desse tipo? De forma natural, meus irmãos, se nós fôssemos analisar de forma natural, imagine que você tem um bom emprego, você esteja desfrutando de conforto, de qualidade de vida, em uma das cidades conhecidas exatamente por oportunidade, por desenvolvimento. Aí um recrutador te liga e fala assim para você: eu tenho uma grande oportunidade para você. E ele começa a dizer o preço que você vai ter que pagar para poder assumir essa nova oportunidade, as renúncias que você vai ter que fazer. E diz no final: olha, o que tem de bom para isso, você tem que seguir, que lá eu vou te mostrar. Por que esse convite de Deus a Abraão foi tão irresistível, que fez com que ele não pensasse duas vezes, deixasse tudo e seguisse? Verso 10 diz assim: porque aguardava a cidade, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão, ele provavelmente, meus amados irmãos, ele teve um acesso a algo mais profundo do que somente uma proposta de emprego, ou até mesmo uma grande promessa. Tem gente que facilmente se move, se Deus dá uma palavra que vai te fazer riquíssimo, se Deus diz que vai te fazer alguém grande, tem gente que facilmente se move. Mas com certeza Abraão, ele acessou algo mais profundo do que essa superficialidade, do que muitas vezes nós pensamos em termos de qualidade de vida, dinheiro, riqueza, oportunidades. Quando o texto vai nos falar que ele aguardava a cidade que tem fundamento e Deus é o arquiteto e o edificador, o texto nos mostra que Abraão conhecia o plano de Deus. E ele também confiava no plano que ele tinha.
É muito interessante essa linguagem, né, essa analogia feita pelo autor de Hebreus, porque dentro daquele contexto da Mesopotâmia, qual era o grande movimento social naquele tempo? Edificação de cidades fortificadas. Era assim, quem tinha dinheiro, quem tinha posse, quem tinha o desejo de ser poderoso ou era poderoso, eles estabeleciam o seu poder e a sua influência justamente a partir da construção de cidades fortificadas. E aí as pessoas buscavam viver nessas cidades e o seu poder e a sua influência então se perpetuava. Abraão, queridos, ele cresce dentro desse contexto, então essa linguagem ela é sim de fato muito atual para aquele contexto. Abraão, quando ele entende o coração de Deus, Abraão quando entende o desejo de Deus, o que Deus tinha para o seu tempo, para a sua geração, ou talvez para a humanidade, ele não cede ao desejo dos poderosos, mas ele confia de que aquilo que Deus tinha para o homem era muito maior do que aquilo que o homem tinha para ele mesmo. O que Deus tinha para fazer então a partir de Abraão ia muito além dele, e muito além dele edificar também uma cidade fortificada. Até porque, meus irmãos, nós conhecemos a história de Abraão. Abraão não edifica cidades, ele vive como um peregrino, como um forasteiro, vivendo em tendas junto com a sua família. Ele foi um homem riquíssimo, prosperou no deserto, mas queridos, ele viveu como um nômade, vivendo em tendas. Abraão não edificou nenhuma cidade. Abraão então, ao encontrar-se com o Senhor, ele conheceu o seu coração e ele descobriu no seu relacionamento com Deus o que Deus tinha para a terra. O que faz Abraão, meus irmãos, deixar o seu conforto, a sua segurança, a sua terra natal, a sua família, é conhecer exatamente aquilo que Deus tinha para esse mundo. Tiago vai nos afirmar, meus irmãos, lá no capítulo 2, verso 23, que Abraão ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado então amigo de Deus. Irmãos, amigo conhece, sabe o que passa no coração do outro, sim ou não? Quem tem amigo sabe do que eu estou falando. Amigos sabem do que passa no coração do outro. Amigo é vulnerável com o outro. Amigo abre o coração, amigo fala. Eu posso assim, obviamente, dentro da minha imaginação, eu não posso afirmar nada disso, mas dentro da imaginação, que é uma permissão que o Senhor me dá, entender ali e analisar o relacionamento dos dois. E Deus falando com ele, de qual era o seu plano, o seu propósito ao criar Adão e Eva, mas que infelizmente o pecado desviou, tirou um homem desse lugar, mas que ainda assim ele não havia desistido, mas ele precisava de homens, de mulheres, né, que crescem no que ele podia fazer e se permitissem e se disponibilizassem para ser instrumentos de Deus nessa terra, para que Deus então pudesse cumprir o seu plano na sua geração. Eu imagino, obviamente, eu sou assim, eu ouço o coração de Deus, tudo que eu projeto perde valor. Quando Deus revela a fração daquilo que Ele tem, quando Deus revela parte, porque Deus não revela tudo, mas quando o Senhor Ele revela parte, fração daquilo que Ele sonha, daquilo que Ele projeta, imediatamente, tudo que eu projetei perde valor, porque o meu desejo é apenas ser um cooperador dEle. A vida que Ele me deu é para isso. Na verdade, eu morri para qualquer coisa nesse mundo, no dia que eu entendi a obra de Cristo na cruz. Então eu entendo, eu compreendo que da mesma maneira Abraão então, uma vez que ele acessou esse lugar como amigo, os pensamentos, os anseios, os sentimentos, os planos, os projetos, então ele se coloca à disposição. Se ele foi chamado de amigo, o texto vai dizer que ele foi, né, considerado um amigo. Então, sendo amigo, ele acessou o que o Senhor tinha para fazer nesse mundo, iniciar um povo em que ele seria o único Deus desse povo, apresentar ao mundo através desse povo os seus feitos e as suas maravilhas, e da dinastia desse povo ele enviaria então um rei que iria salvar o mundo de toda maldade, de todo pecado, a fim de estabelecer o seu governo para todas as nações, em um reino de paz, um reino de alegria e um reino de justiça. Conhecido, queridos, de quem Deus era, do poder que ele tinha, e também tomado pelos seus sonhos, Abraão deixa tudo para trás, e ele se lança na promessa do seu grande amigo, Yahvé, o Senhor. Eu não sei se os irmãos conseguem captar
o que na verdade o Senhor está querendo compartilhar nessa manhã, através dessa mensagem. Deus, Ele tem algo do céu para essa terra, né? Ele já entregou o que Ele tinha de melhor, é Jesus Cristo, o maior presente que o céu tinha para esse mundo. Ele deu. Só que essa mensagem foi dada a mim e a você. Os anjos queriam, mas essa mensagem foi dada a nós. Ele tem algo. O seu coração, ele está cheio de sonhos, de novidades, e ao mesmo tempo de indignação com tudo que o mundo vive, ou tudo que acontece aqui. Ele tem novidades de transformação, de renovo, de justiça. E além disso, queridos, a transformação total da eternidade das pessoas através da obra da cruz. Quantos aqui foram alcançados e hoje desfrutam disso? Dá um amém aí, um aleluia no seu lugar. Deus, Ele liberou sobre a sua vida o que Ele tinha do céu para você. Como foi no tempo de Abraão, Deus está a procurar amigos, gente que está disposta a ter um relacionamento profundo, conhecer o seu coração, e está disposto a viver com intensidade a obediência dEle. De não medir, de não avaliar, de não pensar, será que vale a pena eu deixar isso aqui, deixar aquilo lá? Será que vale a pena eu colocar no fogo tudo aquilo que eu projetei para a minha vida aqui na Irlanda, tudo que eu projetei para a minha vida aqui na Europa? Será que vale a pena? Não, é gente que já entendeu que no dia que nasceu de novo, um novo ser se tornou, e não há mais projeto pessoal, agora é aquilo que Ele tem, porque nós estamos mortos para o nosso velho homem. Da mesma maneira que quando Abraão ele conheceu os céus, ou melhor, o que os céus tinham para a terra, Abraão não pensou, ele não mediu esforço, ele não avaliou. Ele pegou a sua esposa e saiu como um peregrino para a terra estrangeira. E assim ele ficou, porque ele aguardava o que era muito superior do que as cidades fortificadas do seu tempo. O texto vai dizer, nessa cidade celestial, que não é formada por barro, nem por tijolos, nem por blocos, mas por pedras vivas. E pedras vivas nós sabemos, sou eu, é você. São todos aqueles que ainda andam por essa cidade perdidos, sem rumo, sem destino, como escravos do diabo. Queridos, como nós lemos o texto, ele aguardava a cidade que não era dessa terra, em que o Senhor é o arquiteto e também o edificador. O arquiteto é aquele que projeta, o edificador é aquele que constrói. Isso quer dizer que não foi homem algum que fez esse projeto, foi o próprio Deus. E quando o texto vai dizer que Ele é o edificador, quer dizer que também é Ele quem edifica, não somos nós. Ou seja, a obra da edificação já foi feita na cruz. Agora quem é que vai viver nessa cidade que Ele já projetou e Ele está edificando? Quem é que vai viver? O nosso papel, assim como Abraão, é encher essa cidade de gente. Entende? O nosso papel como igreja é de fato entender que nós somos esse povo e que essa cidade já está pronta, ela já está projetada. E nós precisamos, né, de fato entender o coração de Deus e nos colocar nesse lugar para viver o que Deus já fez no céu, mas ainda está a acontecer aqui na terra. Deus, Ele continua, queridos, a operar em nossa geração. E Ele também tem algo do céu para esse tempo. É só você olhar a história do povo de Deus, a história da igreja. Tantas coisas aconteceram. E a gente muitas vezes fica ali refletindo e meditando sobre a obra que o Senhor fez no livro de Atos, sobre a obra. Ontem nós estávamos conversando lá na mesa, no jantar que nós tivemos com os irmãos que vieram dos Estados Unidos da Elevation. Estávamos, quando falamos, né, que vamos começar um GC em Malta no ano que vem, eles estavam perguntando se é Malta da Bíblia. Eu falei, é Malta da Bíblia. E ele estava compartilhando ali sobre a história que Paulo orou pelo filho do rei de Malta que estava enfermo, e aquela cura fez com que a mensagem do evangelho se espalhasse somente com aquela presença rápida de Paulo. Paulo ficou ali num período de inverno. Meus irmãos, é exatamente essa história que o Senhor quer fazer. O nosso país, e assim nós podemos dizer, porque o Senhor nos plantou nessa terra, por mais que ela não seja nossa, ela é nossa. Abraão
ele pisou e peregrinou numa terra que era dele por promessa, mas não era dele ainda por possessão. Você entende? Você pode se considerar talvez um estrangeiro, um forasteiro, mas se o Senhor te projetou, te plantou nessa terra, meu querido, aqui é o teu lugar. Ela é tua por possessão, você por promessa, você pode de fato crer. Essa terra ela foi marcada por muitas crises, por muita maldição. A Irlanda é conhecida por uma série de coisas, e uma delas é a terra que importou a história do Halloween. Halloween, enfim, celebração dos mortos, é o dia dos mortos nesse país, mas uma série de misturas que envolvem desde ritual satânico, coisas tenebrosas, né? Se tornou um produto de mercado que está sendo exportado para o mundo inteiro. Mas queridos, o tempo da Irlanda de exportar trevas acabou, e a gente sabe disso. Acabou. O Senhor nos plantou para sermos luz, e nós estamos aqui para isso. Deus está à procura de amigos, queridos, que desejam estar perto ali do seu coração, conhecer o que Ele tem e serem agentes obedientes, dispostos a serem peregrinos, que vão, queridos, aguardar a cidade, que Deus é o arquiteto e o edificador. Enquanto isso obedecem, enquanto isso fazem, Deus tem algo dos céus para a Irlanda, meus amados irmãos. Deus tem algo do céu para essa cidade. Deus tem algo do céu para cada condado, para cada cidade. Ele quer, queridos, amigos que acreditem, mas também estejam dispostos a se entregar para que isso se torne uma realidade. Como foi com Abraão, como foi com tantos, Deus também vai fazer nos nossos dias. E é tão interessante, eu estava refletindo sobre isso ontem com alguns irmãos, né? Porque eu estou falando dessa palavra desde que ela chegou no meu coração. Desde que Deus me deu que eu estou falando sobre esse texto. Mas eu estava compartilhando ontem com os irmãos sobre isso. E é tão interessante que Abraão, ele morre sem ver. Legado é assim, você não vê. Ele morreu com a promessa. Mas hoje nós vemos que a semente que foi plantada por Abraão lá há 4.000 anos atrás, hoje nós conseguimos ver em toda a humanidade. Legado é assim, talvez você não veja, talvez seus olhos não alcancem, mas vai ter um dia, queridos, em que o Senhor ele vai retribuir cada um de acordo com as suas obras. E é exatamente ali que você vai ver o impacto da sua obediência, de você compreender o coração de Deus e se colocar neste lugar de obedecê-lo. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Quem aqui nessa manhã deseja assumir esse lugar de amigo de Deus? Quem aqui nessa manhã deseja ouvir o coração de perto? Se coloque de pé no seu lugar. Percebo algo aqui no meu espírito. Feche os seus olhos. Eu vejo um coração pulsando, um coração vivo, um coração batendo. E é interessante porque eu estou vendo veias nesse coração. Eu vejo veias como um coração humano. E eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho, né, as minhas experiências com o Espírito Santo. Então, apesar da minha mente não questionar, é como se o meu espírito questionasse ao Espírito de Deus para tentar entender aquilo que Ele está me revelando em visão. E com o meu espírito questionando, mas esse coração é o coração de um homem ou é o coração do Senhor? E Jesus respondendo, é o meu, porque eu me tornei homem. E quase que eu caí. O que Ele quer dizer com isso é o seguinte, meu amado irmão. Ele entende as suas lutas, Ele entende as suas dores, Ele entende o que você vive no seu íntimo, no seu interno, em termos de busca por segurança, de querer, né, na sua humanidade, garantir-se a si mesmo, garantir o seu conforto. O que Ele quer dizer é o seguinte, eu sei, porque eu também deixei o meu lugar de glória, o meu lugar de conforto, o meu lugar de estabilidade, quando eu me tornei carne.
esse coração está pulsando, e nele tem anseios, nele tem desejos, nele tem sonhos, nele tem projetos, nele tem, e não é para você, entenda uma coisa, esses projetos, esses sonhos, esse mover que está pulsando no coração de Jesus, ele não é para a tua vida, ele não diz respeito a você, ele diz respeito a um povo não alcançado, ele diz respeito a pessoas que precisam ser alcançadas. E como a Trindade conversava lá, e Isaías ouvia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor me mostra também uma orelha, e eu entendo que esses dois órgãos, um fala de cerne, de core, de coração, de centro, os planos do que Ele tem, e o ouvido de acessar este conhecimento, de acessar esses sonhos, de compreender, de ouvir, de escutar. Não é sobre você, mas é sobre aqueles que Ele quer. Não é sobre a sua história, não é sobre as suas promessas, não é sobre a sua palavra. Se você fizer uma análise profunda em todas as promessas que você recebeu de Deus, você vai ver que você é apenas um canal, não é o centro, você não é o objeto a ser alcançado. Todas as promessas, elas envolvem terceiros que na verdade são o centro do alcance. Você só é uma ferramenta para chegar nesse lugar. E o Senhor quer te dizer nessa manhã o seguinte: aproxime os seus ouvidos a esse coração, para que você consiga ouvir. Ele quer revelar, Ele quer falar no mais profundo. O Senhor me revela aqui que Ele quer falar no mais profundo. Vamos, comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar, dê lugar ao Espírito, Ele quer revelar a você. Eu vejo bandeiras, eu vejo idiomas, eu vejo casas, é uma série de coisas que eu vejo aqui no meu espírito. Eu não sei o significado dessas casas, eu não sei o significado dessas bandeiras, desses idiomas, mas vamos, comece a orar no seu lugar. Comece a orar no seu lugar. Vamos, igreja, vamos com toda a intensidade do seu coração. Vamos, é hora de acessar, é hora de acessar esses pensamentos, é hora de acessar esses sentimentos, é hora de acessar esse coração. Vamos. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá,
Obrigado, irmão. Percebo o Espírito do Santo aqui falar algo no meu coração. Se você quer ouvir o coração de Deus e entender dele o que ele tem para essa geração, para esse tempo, o que ele tem para a Irlanda, o que ele tem para as demais nações, em que ele vai preparar você a partir daqui, eu quero te convidar a você vir aqui à frente e ajoelhar aqui. Todos aqueles que são voluntários, estão servindo, vocês estão liberados da sua função. Eu percebo claramente no meu espírito que o Senhor deseja revelar coisas profundas no seu coração nessa manhã. Para muitos aqui, o Senhor me mostra, o Senhor me revela, sabe, uma multidão de pessoas vindo por detrás de outras. Eu creio que o Senhor quer marcar vocação, chamado aqui nessa manhã. Meu irmão, esteja preparado para deixar nesse altar projetos, sonhos pessoais, profissão, faculdade, propriedade. Esteja preparado nessa hora para rasgar diploma. Esteja preparado para botar fogo agora em coisas que você projetou. Vamos, comece a orar no seu lugar. Coloque o seu coração diante de Deus. Seja vulnerável com Ele. Aos teus pés eu me prostro, aos teus pés me derramo. Eu quero ouvir o teu coração. Aos teus pés eu me prostro, aos teus pés eu me rendo, aos teus pés me derramo. Eu quero ouvir o teu coração. Aos teus pés eu me prostro, aos teus pés eu me rendo, aos teus pés me derramo. Eu quero ouvir o teu coração. Aos teus pés eu me prostro, aos teus pés eu me rendo, aos teus pés me derramo. Eu quero ouvir o teu coração. Eu quero ouvir o teu coração. Eu quero ouvir o teu coração. Me deixa ouvir o teu coração. Cooperar com tua missão. Eu quero ouvir o teu coração. Eu quero ouvir o teu coração. Me deixa ouvir o teu coração e cooperar com tua missão. E por ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e há como espero o dia em que verei a face do meu amado. Há como espero o dia em que a alegria enfim será completa.
Senhor, nessa manhã, Jesus, nós prostramos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós nos ajoelhamos, Deus. Senhor, como uma expressão, Senhor, do posicionamento do nosso coração, do nosso ser. Uma vez que nós encontramos com a Sua grandeza, Jesus, com a grandeza dos Seus pensamentos, com a grandeza dos Seus propósitos, Senhor, não há como ficar de pé e nem manter Jesus de pé. Qualquer propósito, sonho, projeto pessoal, nós quebramos a nossa arrogância, Jesus, reconhecido de que somos Seus servos, e que Deus, como servos, Deus, nós nos colocamos inteiramente nas Suas mãos. Queremos ouvir o Teu coração, Jesus. Queremos ser tomados pelo que o Seu coração fala. Nós, Deus, colocamos a nossa mente, o nosso coração, Senhor, totalmente quebrantado e disponível em Suas mãos, para obedecer o Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja, para seguir as Suas instruções. Eu te peço, Jesus, faça. Nós queremos ouvir, nós queremos sentir, nós queremos entender, nós queremos ter a mesma compaixão, nós queremos ser tomados por esse amor, por essa sensibilidade, Jesus, pelo mesmo serviço, Jesus, que o mesmo sentimento, Jesus, que houve no Senhor, Jesus, nos tome por inteiro, para que possamos, Pai, nos entregar aquilo que o Senhor tem. Como Abraão, Senhor, que deixou tudo e foi para a terra, Jesus, e foi viver em obediência. Nós não queremos avaliar, nós queremos obedecer. Que o Senhor, Deus, nos marque, que o Senhor nos tome, que o Senhor, Deus, de fato nos estrague para qualquer outra coisa dessa vida, para que possamos servir única e exclusivamente para aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Senhor, enquanto eu orava, o Senhor me mostrou, Senhor, vi, Jesus, o Senhor me mostrou não lembro o nome, meus irmãos. Aquele instrumento que o pastor usa com cajado. Obrigado. Enquanto eu orava, Senhor, eu vi um cajado. Senhor, aqueles que o Senhor tem aqui uma vocação pastoral, eu oro nessa hora, Pai, para que o Senhor faça o seu coração queimar agora, para que o Senhor faça o seu coração queimar agora, para que o Senhor faça o seu coração queimar agora, Jesus. Que ele sinta um calor, Jesus, o calor que provém do teu Espírito, Jesus. Senhor, e como selo, Jesus, e como selo, Senhor, eles possam carregar este fogo, um fogo que inquiete, um fogo que inquiete, um fogo que roube a paz de todo conforto. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, aqui nessa manhã, Jesus, que está tendo o seu coração agora ardendo, Senhor, que eles sejam marcados para nunca mais serem os mesmos. Pai, desconecta o coração deles das coisas dessa vida, faz com que eles percam, Senhor, a paixão, Senhor, a admiração, Senhor, ou até, Senhor, a idolatria, Senhor, com profissão, com projetos pessoais. Senhor, faça em nome de Jesus, que esse fogo venha levá-los daqui para frente, nessa jornada de crescimento, de entendimento, nessa urgência que o Senhor tem para o nosso tempo. Nós, Pai, nos colocamos nessa manhã aqui prostrados diante de Ti, como seus canais, como seu instrumento, Jesus, para sermos os seus agentes daquilo que o Senhor tem aí no céu para realizar aqui na terra. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu.
E que Deus, isso seja feito a partir de cada um de nós. Nos consagramos, nos colocamos como seus canais para ser seus instrumentos em nome de Jesus.